Olá, bom dia! Um feliz despertar com Deus, a você com a graça e a paz de Jesus. Estamos iniciando o nosso estudo hoje. Vamos conhecer um pouco sobre o segundo livro de Samuel. Estamos, então, diante de uma nova etapa, um novo livro, e como temos feito até aqui, hoje faremos a introdução apenas a este novo livro, esta nova fase. O livro de 2 Samuel é uma continuação direta da narrativa iniciada em 1 Samuel, mergulhando mais profundamente agora na história de Davi, desde sua ascensão ao trono de Israel até os últimos dias de seu reinado. Este livro não é apenas uma crônica dos acontecimentos políticos e militares significativos sob o reinado de Davi, mas também uma exploração íntima de seu caráter, suas falhas, seus triunfos e suas tragédias pessoais. Segundo Samuel, oferece uma visão complexa da figura de Davi, apresentando-o como um homem segundo o coração de Deus, ao mesmo tempo em que não se furta de expor suas falhas morais e os resultados devastadores que estas tiveram para ele e também para a nação, para o povo de Israel. Portanto, o segundo livro de Samuel vai destacar de maneira mais profunda e direta a pessoa de Davi, o grande rei de Israel, o grande ancestral do Senhor Jesus, quando ele começou agora o seu reinado sobre Judá e depois unificando a nação, reinando sobre todo Israel, conquistou e estabeleceu a capital Jerusalém, subjugou os inimigos, expandiu o território nacional, mas acima de seus feitos gloriosos, o livro nos apresenta a vida deste homem, tal qual ele a viveu. Pela análise, pelo estudo, entende-se que este livro abrange um período de 37 anos. Vai desde a morte do rei Saul até a compra do local do templo. Portanto, Davi reinou 40 anos em Israel, sendo 7 anos em Hebrom, em Judá, e 33 anos reinando no reino unificado. Agora, falando do contexto histórico e cultural deste segundo livro, situa-se no período da história de Israel em que a nação se consolida sob uma monarquia centralizada. Após a morte de Saul e de seus filhos, Davi foi ungido rei de Judá e posteriormente de todo o Israel, unificando as tribos e estabelecendo Jerusalém como a capital política e espiritual da nação. Este livro cobre aproximadamente 4 décadas de governança de Davi, destacando suas vitórias, suas conquistas militares, a expansão do território e a consolidação do reino. Falando da autoria e a data da escrita deste livro, o livro de 2 Samuel não identifica diretamente seu autor. Não pode ser o profeta Samuel, pois ele já havia morrido. Então, os possíveis escritores deste segundo livro são Natã e Gade. Tá? Nós vamos
Podemos ver isso em 1 Crônicas 29 e 29. Originalmente, os livros de 1º e 2º Samuel eram um só livro. Os tradutores da Septuaginta os separaram e temos mantido essa divisão desde então. Então, lá na Bíblia hebraica, é um livro só. Tendo essa divisão após a morte de Samuel. Os acontecimentos de 1º Samuel ocorreram ao longo de aproximadamente 100 anos, entre 1100 até o ano 1000 a.C. Os acontecimentos do 2º livro abrangem mais 40 anos. Portanto, escrito por volta do ano 960. Agora, a estrutura e o conteúdo deste livro. O livro de 2º Samuel pode ser dividido em várias partes principais, refletindo diferentes aspectos do reinado de Davi. Primeiro, a ascensão e consolidação do reino, dos capítulos 1 a 10. Nestes, narra a unificação das tribos de Israel sob o reinado de Davi, suas vitórias militares sobre nações inimigas e a aliança de Deus com Davi, prometendo estabelecer seu trono para sempre, chamando Reino Davídico. Depois encontramos o pecado e as consequências. O pecado de Davi, capítulos 11 e 12. Descrevendo o pecado de adultério de Davi com Batseba e o subsequente assassinato de Urias o Heteu, destacando as graves consequências de seus atos, incluindo a profecia de Natã sobre o sofrimento que viria sobre a casa de Davi. Encontramos a terceira parte do livro, a turbulência dentro do reino, dos capítulos 13 a 20, relatando os conflitos familiares e a rebelião dentro de Israel, incluindo o terrível estupro de Tamar pelo seu meio-irmão Amnon, ambos filhos de Davi. Depois, a vingança de Absalão e a rebelião dele contra Davi, evidenciando as complexidades e desafios do reinado. Os últimos anos de Davi, nos capítulos 21 a 24, conclui com uma série de anexos que incluem canções de Davi, uma lista de seus valentes e outras narrativas que iluminam aspectos de seu caráter e legado. Agora os temas principais. A aliança davídica. Este é um detalhe muito destacado. A promessa feita a Davi, no capítulo 7, de que sua casa e seu reino seriam estabelecidos para sempre diante de Deus, é fundamental para a teologia bíblica e aponta para o cumprimento final em Jesus Cristo, o descendente de Davi, que estabelece o reino eterno. Outro ponto também, tema, é a justiça e a misericórdia de Deus. A vida de Davi ilustra a justiça de Deus ao lidar com o pecado e sua misericórdia ao restaurar e manter sua aliança, apesar das falhas de Davi. E outro tema, o coração de um líder. Através de suas vitórias e fracassos, Davi demonstra o que significa ser um líder segundo o coração de Deus, enfatizando a importância da fé, do arrependimento e dependência de Deus. Algumas lições que vamos extrair deste segundo livro de Samuel. Da queda de Davi, podemos tirar lições preciosas, como
Por mais forte e espiritual que seja uma pessoa, ela está sujeita a cair. Outro, o Senhor, em sua santidade, não pode tolerar o pecado, mesmo que este tenha sido praticado por um de seus filhos mais amados. E por outro lado, a graça de Deus é suficiente para perdoar o pecado mais imundo de seus filhos, quando este se arrepende, confessa e abandona. Agora, detalhes importantes em 2 Samuel, relacionando este livro a Cristo. Vamos lá. O segundo livro de Samuel, com sua narrativa rica e complexa sobre o reinado de Davi, oferece uma visão profunda, não apenas sobre a história de Israel, mas também sobre a natureza humana e a soberania divina. Em meio às vitórias e falhas de Davi, este livro estabelece um diálogo contínuo com a promessa messiânica, apontando para Cristo de maneiras significativas, enquanto também serve como um lembrete cautelar sobre os perigos de colocar nossa esperança incondicionalmente em heróis humanos. Um dos momentos mais significativos em 2 Samuel é a aliança de Deus com Davi, no capítulo 7, onde Deus promete estabelecer o trono de Davi para sempre. Esta promessa não se limita ao sucesso político ou militar de Israel sob Davi. Ela transcende a história imediata, apontando para o futuro Messias, Jesus Cristo, que estabeleceria não um reino terreno, mas um reino celeste e eterno. Cristo, o descendente de Davi, cumpre essa promessa divina, inaugurando um reino caracterizado não pela conquista militar, mas pela justiça, paz e reconciliação entre Deus e a humanidade. Olha que profundo esta aliança, mais uma aliança de Deus, agora estabelecendo esta aliança davídica. Agora falando do pecado de Davi e a falibilidade humana. A narrativa do pecado de Davi com Batseba e o subsequente assassinato de Urias é um dos relatos mais sombrios e reveladores da Bíblia. Este episódio destaca a suscetibilidade de mesmo os mais respeitados líderes à falha moral e ao pecado. Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, falha tragicamente, demonstrando que nenhum herói humano é imune à tentação e ao erro. Este incidente serve como um lembrete poderoso de que nossa esperança não deve repousar em líderes humanos, mas no Deus perfeito e santo, que pode usar pessoas imperfeitas para realizar seus propósitos. Cristo deve ser visto neste segundo livro como o verdadeiro e perfeito Rei. O pecado de Davi e suas consequências ressaltam a necessidade de um Salvador, que não apenas redima, mas que também reine como um Rei perfeito e justo. Jesus Cristo, ao contrário de Davi, vive uma vida sem pecado, oferecendo-se como sacrifício perfeito pela humanidade. Enquanto Davi cai sob o peso de seu pecado, Cristo triunfa sobre o pecado e a morte, estabelecendo um reino fundamentado na justiça de Deus e na sua misericórdia redentora. Cristo é o verdadeiro filho de Davi, que não apenas cumpre as expectativas messiânicas de Israel,
mas também transcende essas expectativas, oferecendo salvação a todas as nações. Concluindo nossa introdução neste segundo livro de Samuel, este livro oferece uma narrativa rica, multifacetada, que vai além da mera história política ou militar. É uma exploração da natureza humana, da soberania divina e da complexidade das relações pessoais e nacionais. Ao mesmo tempo, aponta para a esperança messiânica em Cristo, o Rei prometido, cujo reinado traz justiça, paz e restauração. A história de Davi, com suas nuances de grandeza e fraqueza, convida-nos a uma reflexão profunda sobre suas próprias vidas, sobre as nossas vidas, a soberania de Deus e o plano divino de redenção que se desdobra através da história, consumando-se no grande e verdadeiro Rei, que é Jesus Cristo, o descendente direto de Davi. Vigiemos e oremos. Amém? Muito bem. Então, hoje conhecemos detalhes importantes. Antes de estudarmos capítulo a capítulo, é fundamental entender o contexto, o propósito do livro e os temas que estão envolvidos, seu objetivo. Por isso, nós separamos este estudo para que nós possamos entrar neste segundo livro conhecendo melhor os detalhes, o propósito deste livro, as lições que vamos extrair. Então, você está convidado para dedicar, separar diariamente um momento de estudo capítulo a capítulo e conhecer todos os ensinamentos que Deus nos traz através deste segundo livro de Samuel. Agora vamos orar. Maravilhoso Deus, querido e bom Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo despertar de um novo dia, pela sua misericórdia, justiça e amor. Obrigado, Senhor, porque apesar de nossas falhas, de nossos defeitos, fraquezas, o Senhor é misericordioso e o Senhor está sempre pronto a nos restaurar. Ajude-nos, Senhor, na sequência de nossa jornada bíblica, estudando agora o segundo livro de Samuel. Dá-nos cada dia sede e fome de Ti e da Tua palavra. Alimenta, Senhor, nosso espírito. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Tenha um ótimo dia. Um grande abraço. Tchau, tchau.